Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre um texto que Deus falou muito ao meu coração nesses dias, enquanto eu estava, inclusive, hospitalizado. Não sei se tem alguém nos visitando aqui, mas eu acredito que todo mundo já sabe, né, que eu caí do telhado aqui, fui mexer na calha e caí. Agora, eu não tinha vindo aqui ainda. Aí os irmãos me trouxeram, eu falei, não, eu quero ir lá ver onde eu caí lá. Aí eu olhei, mas é alto, hein? Eu falei, meu Deus do céu, é Deus que guardou mesmo. E aí, nesses dias, eu lembrei muito de um texto, que é o texto, na realidade, mais lido em leito de hospitais, mais lido em velório. É um texto que é fonte de inspiração para o entristecido. É um texto que é refrigério para o que está preocupado, que é o Salmo. Qual Salmo, irmãos? Salmo 23. Né? O Senhor é o meu pastor, você já conhece, né? Vamos ler juntos? Está lá em Salmos 23, do 1 ao 6, são 6 versículos, o capítulo todo de Salmos. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade, vamos dizer junto, bem forte, versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Aleluia. Você vê, é um texto, ele já é inspirativo só de você ler. Mas eu quero poder compartilhar com você algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração. Primeira coisa, meu irmão, é que Ele é o meu pastor. Quem escreveu esse texto foi o rei Davi. E ele não diz que o Senhor é um pastor, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Isso fala de quê, irmãos? Isso fala de aproximação. Você não deve orar pedindo para Deus estar em você, ou estar melhor, estar mais próximo de você, mais perto de você. Quantas vezes eu já não fui atender algumas pessoas, né, novos convertidos, geralmente, que diz que está gostando muito da igreja, né? Aí eu vim para a igreja porque eu queria estar mais o que eles falam? Mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Eu quero dizer para você que já é convertido, que não tem como você estar mais próximo de Deus do que você já está, mais perto de Deus do que você já está, porque o Senhor já habita em você. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Então você não deve mais orar pedindo para Deus se aproximar, pedindo para Deus estar perto, porque o Senhor já habita em você. Amém, irmãos? Então a primeira coisa aqui desse texto é que Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. E Ele também, como o texto diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O nome disso é provisão. Ele não é o Deus que te dá provisão. Ele é a própria provisão. O Senhor é a provisão. Quando nós lemos, por exemplo, o texto que fala sobre José, nós vemos que José foi sequestrado pelos seus irmãos e foi levado pelos seus irmãos para ser assassinado. No meio do caminho jogaram ele num poço. Passando uma caravana de comerciantes, os irmãos decidiram vender ele. Então eles vendem José, e José vai ser vendido como escravo e vai parar na casa de Potifar. Então assim, primeira coisa, irmãos, deixa eu te falar aqui uma coisa. Primeira coisa sobre José é que ele foi parar na casa de um homem muito rico. Eu não sei se você já observou, mas uma coisa é você ser
empregada doméstica de casa de gente pobre, humilde. Outra coisa é ser empregado da casa de gente rica. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha e limpa, faz faxina na casa de gente humilde, ela tem que trazer a marmita dela. Se ela comer uma bolacha traquinas, a casa inteira percebe. Pegou um Danone. Tinha 4 Danone, 4 Danette aqui. Você comeu? Você comeu? Não, foi a Maria. A Maria, toda segunda-feira, come um Danette aqui. Agora, e na casa de rico? Na casa de rico, chega lá, primeira coisa, segunda-feira, o rico fala assim: ontem a gente foi no Coco Bambu, não comemos tudo, trouxemos aqui, pode almoçar a comida do Coco Bambu. Aí a empregada come camarão na segunda-feira. Aí a família tem casa na praia. Quinta-feira vai para a praia. Aí fala assim para Maria: Maria, não precisa vir nem quinta nem sexta, nós vamos para a praia. Então você percebe que uma coisa é ser empregado de gente rica, outra coisa é ser empregado de gente pobre. José foi parar na casa de Potifar, que era muito rico. O nome disso já é o quê, irmãos? Favor. Favor de Deus. É mais ou menos o que aconteceu comigo aqui. Eu caí. Foi muito ruim, né? Eu fui parar num lugar lá da UTI que chama multitrauma, Bruna? Politrauma. Daí eu falei assim, eu cheguei lá e falei assim, sábado, falei, ó, vem aqui, deixa eu falar uma coisa. Vocês me colocaram aqui, mas o meu convênio é para apartamento. Vocês me colocaram na enfermaria da UTI. Aí o rapaz olhou bem para mim e falou assim: você está aqui porque você está todo quebrado. Esse lugar é o lugar de politraumatismo? Politrauma. Eu falei, o que é politrauma? Ele falou assim: é quem está todo quebrado. Você está todo quebrado, é aqui que você vai ficar. Então, irmãos, cheguei lá todo quebrado, mas eu podia ter caído de tantas formas. Você sabe disso, você já fez essa conta, não fez? Se cai de costa, arrebenta com o quê nas costas? Coluna. Se cai de frente, meu rostinho lindo. Se cai de peito, tudo era ruim. Então, ainda que alguém possa questionar, mas Deus não está com o pastor? Tá, por isso que caiu de 8 metros e quebrou o fêmur e o calcanhar, já está tudo arrumado, é só uma questão de tempo para a gente estar batendo pênalti. Então, irmãos, o nome disso é favor. José foi sequestrado pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar, e ele foi empregado de Potifar. O nome disso é bênção, favor de Deus. Aí depois, ele é acusado por algo que ele não fez, e ele é preso. Lá na prisão, a Bíblia diz assim, ó, e José prosperou. Como é que alguém prospera sendo sequestrado? Como é que alguém prospera sendo escravo? Como é que alguém prospera estando preso por algo que não fez? Sabe por quê, irmãos? Por causa da companhia. José tinha a companhia certa. Quem é a companhia certa? O bom pastor. Se você está acompanhado do bom pastor, irmãos, coisas ruins se transformam em coisas boas. Você vê que coisa interessante. Eu lembro, há muitos anos atrás, o meu pai trabalhava na igreja. Hoje é a mídia, mas naquela época era gravação do culto em fita VHS, é assim que fala. Então ele gravava os vídeos, projetor, né? Cuidava disso aí. Foi aniversário da minha avó, a mãe dele, minha avó Maria. Meus tios, 9 irmãos, né? Tudo muito simples, mineiros, né? Vendedor de batata, muitos anos atrás. Aí meu pai falou assim, eu vou fazer uma homenagem para a mãe. Ele gravou uma entrevista com os irmãos, colocou lá na casa da minha tia o telão, editou o vídeo e chamou a minha avó e fez uma surpresa para ela, e depois ele deu uma mensagem nesse aniversário. Ele pregou. Os irmãos tudo choraram. Aí, há alguns anos atrás, um primo meu se casou, e esse meu primo não é convertido, não é crente, nenhum dos meus tios são. Ele falou para mim, ô Bruno, você não faria a cerimônia do meu casamento? Eu falei, faço. Aí eu morava lá em Curitiba, eu vim aqui para fazer a cerimônia, e eu preguei.
e os meus tios todos choraram um monte, não foi, pai? No casamento. Aí, eu estava internado ainda na UTI, e acordei um dia de madrugada, e Deus falou no meu coração que eu deveria aproveitar essa oportunidade para pregar para os meus tios. Não era um culto de ação de graça. Era para mim pregar a palavra. E eu falei para a Bruna no dia seguinte, falei, eu quero marcar um dia e chamar todos os meus tios para ir lá na nossa casa. São 8 tios e um monte de primo, né? Ela falou, nossa, como é que vai fazer isso? Eu falei, não sei. Aí chegou o momento que eu desisti. Falei, vai dar muito trabalho, deixa para lá. Aí depois eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu fiz quarta-feira agora. Chamei meus 8 tios, tias, primos, encheu a minha casa, né? Comemos bastante lá e depois eu chamei a atenção deles. Falei, eu queria falar algo aqui para vocês. E aí aconteceu isso aqui, ó. Eu estava aqui e todo mundo, meus tios, todos olhando. Se estivesse tocando a música, você ia chorar, não ia? Tá verdade. Tinha faltou um teclado. Aí eu comecei a contar o meu testemunho do que tinha acontecido, o que eu tinha passado no hospital, né, e tudo mais. E depois eu falei para eles assim, e eu queria dizer para você que o Senhor cuidou de mim, porque Ele é o bom pastor. E eu preguei essa mensagem, uma parte dessa mensagem que eu estou pregando aqui, eu pude pregar lá para eles. Todos eles choraram, meus primos, eu pude orar, abençoá-los, né? Até hoje de manhã, uma tia que eu não mandava... Nossa, eu acho que fazia uns 5 anos que eu não falava com ela. Aí hoje ela mandou uma foto de uma samambaia no meu WhatsApp, de uma samambaia, mandou uma foto da samambaia e escreveu assim, você vai no culto, Deus abençoe. Ela não é crente, não conhece nada, depois mandou foto da minha prima, né, netinha dela, olha como está grande, tia. Então, irmão, eu quero dizer para você uma coisa, cair do telhado foi péssimo, mas se você está acompanhado do bom pastor, tem provisão. Amém. Ser mandado embora, pode aplaudir. Ser mandado embora, irmão, ser despedido da empresa que você está, é péssimo. Mas se você está acompanhado do bom pastor, não é que ele vai te dar a provisão, ele é a provisão. Puxa, tem tantas coisas que acontecem na nossa semana, que você pode fazer a leitura que é uma catástrofe, né? Um contratempo, um acidente. Mas, irmão, lembra de uma coisa, se você está acompanhado do bom pastor, ele não vai te dar provisão, ele é a sua provisão. Olha o texto que está lá em Êxodo 33. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois 15 e 16, já está aí no seu boletim. Esse texto aqui, deixa eu te falar antes de ler, olha aqui para mim um minutinho. Moisés está indo para Canaã, e no meio do caminho no deserto, os hebreus decidem fazer um ídolo para si. E então eles estabelecem o bezerro de ouro. Todos lembram desse texto? O Senhor está com Moisés lá no alto do monte Sinai. Deus e Moisés. E aí Deus fala para Moisés o quê? Desce porque o seu povo se corrompeu. E eu não vou mais andar no meio deles. Eu vou mandar um anjo no meu lugar. Lembram disso? Vamos ler agora. Êxodo 33, 1. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para que a terra a respeito da qual jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, enviarei, olha o versículo 2, enviarei o que, irmãos? O anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Olha o versículo 15 então. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo? Não é porventura que andares conosco de maneira que somos separados e o teu povo de todos os povos da terra? Então o que Deus falou para Moisés? Vai com o povo, eu vou livrar vocês de mais de 5 povos, heveus, jebuseus, amorreus, heteus,
Só que eu vou mandar um anjo no lugar, porque eu não ando mais no meio desse povo, que é um povo de dura cerviz. Você sabe o que é um povo de dura cerviz? Povo de dura cerviz é um povo que tem a cervical dura, então eles não se dobram, é dura cerviz, ele não se dobra. O Senhor falou, não vou andar no meio desse povo, mas eu vou mandar um anjo. Aí o que Moisés falou? Não nos faça sair desse lugar, se a tua presença não estiver conosco. Sabe por quê? Porque Moisés sabia, irmão, que Deus não é um Deus que dá provisão. Deus é o Deus da provisão. Ele é a provisão. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é aquele que está com você, indiferente do que você possa ter feito. Ele é por você. Aí, olha o texto, o versículo 16. Pois como saberão que achamos graça aos teus olhos e o teu povo? Quer dizer, irmão, Moisés está dizendo assim, como que saberão que nós temos graça, favor de Deus, se o Senhor não estiver conosco? É isso que ele está dizendo. Como há de saber que achamos graça aos teus olhos? Ele está dizendo o seguinte, como que as pessoas vão saber que nós somos favorecidos se a tua presença não for conosco? Então, irmãos, favor não é possuir coisas, favor é possuir a presença de Deus. Então ele diz isso, ele fala, as pessoas vão saber que nós somos favorecidos, que nós temos graça, sabe quando? Quando o Senhor, a tua presença estiver conosco. Então, irmão, eu quero dizer isso para você, o Senhor é o bom pastor e Ele é a provisão. Se você estiver com Ele, você está em maior número. Aleluia, irmãos. Aí, sabe outra coisa que eu quero falar para você? Que Davi, que é aquele que escreveu o texto, ele começa, como nós já lemos, o Salmo dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, bondade e misericórdia me seguirão. Então, irmãos, Davi, ele poderia ter usado várias figuras para representar quem era o Senhor para ele. Davi já era rei, ele já era compositor, porque ele tocava harpa e compunha letras de músicas. Davi já tinha sido, agora como rei, não mais, mas ele já tinha sido um comandante de guerra, você já sabe disso. Então, com todo esse histórico de Davi, ele podia ter dito o seguinte, o Senhor é o meu comandante e eu sou o seu soldado. Era uma boa ilustração também. Por quê? Porque ele sabia o que era ser um comandante. Ele podia ter dito também, o Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu compositor, o seu cantor. Ou ele podia ter dito, o Senhor é o meu rei e eu sou o seu súdito. Por quê? Porque ele tinha todas essas experiências. Mas sabe qual experiência que ele escolheu descrever? A experiência de ser uma ovelha e o Senhor ser o seu pastor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ovelha está totalmente relacionada com a nossa realidade. Primeira coisa, uma ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. A ovelha não é ninguém sem o seu pastor. Ela não é ninguém sem o seu pastor. A ovelha fica perdida. A ovelha é ingênua. A ovelha, ela é incapaz de se defender. Ela é frágil para os seus predadores. Se a ovelha for deixada à própria sorte, ela se autodestrói, que é nós, irmãos. Se você achar que você dá conta, a única coisa que você vai conseguir é autodestruição. Nós somos ovelhas dependentes do Senhor. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Coisas acontecem que saem completamente fora do nosso controle. Essa semana eu recebi a mensagem de um irmão que a esposa tinha recebido uma boa
como é que se diz? Notícia, estava grávida. Mas daqui a pouco houve um problema, foi para o médico, e aí com 15 dias, no máximo um mês, descobriu que tinha perdido o bebê. Uma mensagem péssima, não é verdade? Uma notícia muito ruim, muito triste. Aí sabe o que eu falei para ele? Falei para ele, o Senhor é com você, não desanima. Os irmãos gostam de trazer água para mim, eu tomo água só no final, irmão. Mas obrigado, Celso, obrigado. Pode deixar aqui, pode deixar aqui. Se eu ficar tomando água, eu fico... Mas eu quero dizer para você, meu irmão, o Senhor é por você, Ele cuida de você, porque nós somos ovelhas, e ovelha não tem garra. Você já viu que ovelha não tem garra? Ovelha não tem presa. É presa que chama isso aqui? Não tem. A ovelha não tem velocidade. Portanto, a ovelha não dá conta de cuidar de si próprio, não tem como se cuidar, ela não dá conta de avaliar o perigo. Olha aí o que aconteceu com o seu pastor. Estava tudo bem, meio-dia, falei para a Bruna falou, vamos almoçar 1 hora, tem um lugar que eu quero levar as crianças, dia 20 de setembro. Falei, eu vou lá na igreja, que os meninos estão lá trabalhando, era meio-dia. 1 hora eu volto, a gente vai. Aí eu vim, 12:30, acharam um cano. Ih, tem um cano aqui. Aí os pedreiros falaram, esse cano aqui deve ser, começando a fazer conta. É da calha. Aí o pedreiro falou, eu vou encher a calha, para a gente ouvir o barulho da água. Aí adivinha o que a ovelhinha fez? Não, deixa que eu vou. Eu falei. Porque um estava arrancando, como é que se diz? Perfurando o solo lá para fazer a sapata. O outro puxando terra. O outro... Eu falei, eu não vou tirar um pedreiro que está fazendo uma coisa que eu não vou fazer, para ele ficar lá enchendo a calha de água. Eu mesmo encho a calha de água. Eu subi, mas só depois que eu caí que eu percebi que eu estava achando que eu estava andando no piso, igual aqui. Que eu fui andando, fui andando com mangueira, porque eu precisava encher a calha. Aí a mangueira entalou, eu fazia assim com a mangueira. No telhado. Aí deu certo, eu estou lá enchendo a calha. Eu falei, nossa, estava lá na ponta enchendo a calha. Aí ela tinha que percorrer isso tudo para cair aqui. Eu falei, mas eu sou esperto. Eu sou uma ovelha esperta. Eu vou usar toda a mangueira que está aqui sobrando. Aí eu fui andando. E a mangueira foi indo atrás de mim. Aí, vocês querem saber? Aí chegou uma hora que tinha aquelas telhas transparentes de plástico, sabe? E eu pensei, eu não sou bobo. Eu já vou para 40 anos. O diabo achou que eu ia pisar na telha de plástico. Falei, eu vou passar por cima dela. Aí eu dei um passo assim, ó. Quando eu pus o pé na telha da frente, adivinha? É o barulho que me despertava todo dia na UTI, é o barulho da telha quebrando. Eu acordava toda madrugada, porque eu tomava remédio. Umas 3 da manhã eu acordava, porque acho que acabava o efeito do remédio. Eu tomava Tramal e Dramin. Então acordava. Primeiro que eu dormia e o tempo inteiro assim, ó, levando susto. Aí acordava 3 horas, o despertador era o barulho da telha quebrando. Aí eu acordava e começava a chorar, agradecendo a Deus por não ter morrido, né? Aí, por que eu estou falando isso? Já me envolvi aqui emocionalmente, já perdi o espírito, já estou... Mas por que eu estou falando isso para você, irmão? Porque é a ovelha aí que acontece, é cair de lá de cima. Porque a ovelha, como eu disse, não tem presa, não tem dente, não é ágil. Ovelha depende de quem? Do pastor. Do pastor. Um tempo atrás, eu fui visitar um casal abençoado, próspero, empresários, estava indo muito bem, mas estava com um problema emocional. A crise emocional que já estava afetando o casamento, estava afetando o trabalho, estava afetando a criação dos filhos, estava afetando tudo. Quer dizer, tem condição, tem inteligência, tem experiência, não é garoto, não é garota. Por que está vivendo isso? Porque no final, irmãos, todos nós somos ovelhas. A ovelha não tem condição nem de limpar a si própria. Quem tem gato aqui? Ai, que bonito.
como é que o gato faz? Ele se limpa, não se limpa? Ele mesmo limpa a si próprio. O cachorro, como é que o cachorro faz? Ele também se limpa. Ele dá um jeito, ele limpa. O passarinho, você já viu o passarinho tomando banho? Ele, se está numa gaiola, ele toma banho no potinho de água dele. Se está calor, ele casa com piscina. Às vezes os passarinhos vêm e afundam na piscina. Ele se vira. O urso, ele lava a si próprio no rio. Se a ovelha entrar no rio, ela afoga. Sabe por quê? Porque a lã suga toda a água, ela afunda. Você vê como que a ovelha é incapaz. E como se não bastasse, além de incapaz, é teimosa. A ovelha é teimosa, né? Por isso que ela se perde também, porque é teimosa. A ovelha tem pouco senso de direção. Lucas capítulo 15 fala sobre isso. A ovelha que foi o quê? Perdida. O pastor vai atrás da ovelha. Por quê? Porque ela se perde por falta de direção. A própria ovelha se coloca em risco, como eu acabei de falar. Nós nos colocamos em risco todos os dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor é o seu pastor. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Declare diariamente que o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. E tem privilégios, irmãos, privilégios em ter o Senhor como nosso pastor. Eu já estou encerrando, nós vamos tomar a ceia juntos. O texto diz assim, Salmos 2, vou ler 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz, diga comigo, repousar. Repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das, fala comigo, águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Sabe o que é isso? É o primeiro privilégio de ser ovelha do Senhor. Sabe qual é? Descanso, águas tranquilas e caminhos planos. É o que o texto diz aqui. O Senhor me dará, me faz repousar. Ele me dá descanso. Ele dá para você descanso. Ele faz você repousar. Ele faz a gente repousar. Sabe, lá na UTI, lá, teve uns momentos bem constrangedores, né? No sábado, quando aconteceu o acidente 12:30, quando foi umas 4 horas da tarde, eu já estava na UTI, sob efeito da morfina, então não sentia mais dor, mas eu estava com a roupa que eu estava, meia, sujo. Aí vieram um homem e uma mulher, enfermeiro, e falou assim, você consegue levantar a cintura para a gente tirar a calça? Primeiro que eu falei, por que você vai tirar minha calça? Falei, não consigo. Então nós vamos cortar. Eu falei, mas eu ganhei da minha sogra essa calça. Você consegue levantar? Não consigo, então vamos cortar. Então corta. Cortou a calça. A camiseta. Eu falei, não, a camiseta pode cortar que é velha. Cortou a camiseta. Aí eu falei, você vai cortar a minha cueca? Vamos. Não vai. Deixa eu com ela, tem que cortar. Aí a Bruna falou, você quer que eu saia? Eu falei, você é a única que eu não quero que saia. Você pode ficar aí bem sentada, você não vai para lugar nenhum. Aí ele falou assim para mim, o enfermeiro falou, você está vendo esse lugar que você está aqui? Era uma sala com cortina, porque tinha outros. Ele falou, aqui é seu banheiro, aqui é sua sala, aqui é sua cozinha, aqui é sua sala de... É aqui que você vai ficar. Eu falei, então corte. Aí ele cortou, eu fazia que eu não estava lá. Aí ele falou, agora nós vamos te lavar. Aí pegou uma esponja, apertou a esponja inteira. Daqui a pouco vem a faxineira, te conheço. Falei, meu filho é da sua igreja. Falei, ela parou, pôs o braço na vassoura,
que é o fulano de tal. Eu falei, ah, sei. Uhum. E você, como é que tá? Eu tô assim, ó. Tô... Ah, meu Deus do céu. Aí vai, aí tá bom, agora nós vamos te virar. Eu falei, vocês vão lavar embaixo? Virou e lava, e lava. Eu falei, agora que já está tudo desandado, eu falei, tem como lavar o cabelo? Aí lavaram o cabelo, tudo, né? Uma baita constrangimento. Agora nós vamos pôr fralda em você. Fralda, colocou fralda e perguntou assim, quer que feche? Eu falei, então tem opções, né? Fechar ou pode ficar aberto. Depois jogou um lenço, como é que chama? Camisolinha por cima, né? Baita constrangimento. É o tipo de coisa que acontece com ovelha. Ovelha é constrangida, sabe por quê? Porque é teimosa, porque não tem garra. Você já viu pastores de urso? Você é o quê? Pastor de urso. Eu corto a unha do urso, eu toso o pelo do urso, eu ponho o urso para dormir, eu protejo o urso de animais que possam... Você já viu isso? Não. E você? Eu sou pastor de onça. Todas essas aqui são minhas onças. Eu alimento ela. Não existe isso. Pode pensar em todos os tipos de animal. Pastor de jacaré, se alagou aqui, eu que cuido. Eu sou o pastor de jacarés. Só tem pastor de ovelha. Por quê? Porque ovelha precisa de pastor. É um problema quando uma ovelha pensa, eu dou conta de fazer tudo que eu preciso. Aí está perdida. Então, irmãos, essa palavra aqui, eu compartilhei ela com você, mas eu estou pregando para mim. Porque foi o que Deus falou no meu coração. Você é a ovelha. Aí tem dia que a ovelha se rebela. Essa semana mesmo me rebelei. Terça-feira eu me rebelei. Quarta-feira, acho. Aí a Bruna foi me dar banho. Daí eu já gosto, né? Quando ela que dá banho eu já não acho ruim. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, eu estou muito... Eu nem sei o que eu falei. Você lembra, Bruna, que eu falei? Acho que eu falei, estou muito revoltado. Não, revoltado eu não falei, não. Nervoso, estou muito nervoso. Por quê? Onde isso aqui? Onde isso aqui? Aí vai empurrando você pelo corredor da casa, que tem a cadeira de tomar banho. Aí para mim não ficar mudando, eu vou para a cama. Olha eu aqui contando para você da minha intimidade, né? E vou para a cadeira de banho. Aí eu vou para o banho e volto, né? E deito na cama para me vestir. Aí tomei banho, aí você sai, tem lugar que não dá para enxugar. Ela fala, vou enxugar para você, enxuga. Aí ela falou assim, você enxuga seu dedo assim como eu estou enxugando? Eu falei, eu nem enxugo o dedo não precisa enxugar. Ela falou, não, eu vou enxugar. Ela enxuga. Os homens não enxugam dedo, você fica enxugando o dedo? Aí ela pôs o dedo, aí ela vai assim, dedo por dedo assim. Eu fico olhando, que gostoso. Aí ela falou assim, quando você se enxuga, você enxuga seus dedos assim? Eu falei, eu não enxugo o dedo. A gente põe a meia enxuga o dedo. Aí sai, assim, ela empurrando, você todo pelado, uma toalhinha por cima, aquela coisa toda aberta aqui por baixo. Aí eu estava revoltado, estava nervoso, bravo, dormi mal. Aí acordei no outro dia, aí já acordei com a revelação de volta. Eu sou ovelha. Sou ovelha do meu pastor. Daqui a pouco eu vou andar e vai estar tudo bem. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. É um privilégio ser ovelha. Quando você se posiciona diferente da sua natureza, que é de ovelha, você tem um problema. Porque o Senhor não é pastor de animais independentes. Ele não é pastor de urso, não é pastor de onça, não é pastor de jacaré. Ele é pastor de ovelha, que é teimosa, que não dá conta de si próprio, que quando tenta se virar, se arrebenta, que o próprio talento é um risco. Qual é o talento da ovelha? Da lã. Mas a lã é um problema, porque se o pastor não tosar, ela não consegue enxergar,
ela não consegue ouvir, e se ela cair num lago, a lã encharca e ela afunda. Quer dizer, o talento da ovelha é um risco para ela. Estava pensando nisso, porque os irmãos, né? A grande pergunta, o que você estava fazendo no telhado? Aí eu falei, daí alguns, né? Alguns irmãos falaram assim, não, o pessoal da célula perguntou, eu falei, mas o que o pastor estava fazendo lá? Aí o irmão falava assim, você não conhece o pastor, que ele fica se envolvendo nessas coisas? Me elogiando, né? No sentido de que eu estou envolvido, que eu vou fazer as coisas. Aí eu pensei isso, falei, é um talento e o meu talento me pôs em risco. É igualzinho uma ovelha que tem muito lã. É uma ovelha cheia de lã, que é uma fonte de lucro para o pastor, mas o próprio talento põe ela em risco. Então, irmão, eu quero dizer para você, que se nós não tivermos uma escolta celestial, nós estamos enrolados. Olha o que o texto diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que é bondade e misericórdia? Escolta. Escolta de Deus. Aonde você vai, bondade e misericórdia está ali em volta de você. Aonde você andar, por onde você estiver. Ah, pastor, mas você caiu do telhado. Onde estava a escolta? Estava bem do meu lado. Porque como eu já disse, você já fez a conta também. Se eu caísse de outra forma, ontem mesmo a Bruna falou, ainda bem que você não quebrou um braço de uma forma que você não pudesse apoiar, porque eu subo aqui e eu mudo de cadeira, eu vou para o sofá, eu vou para bondade e misericórdia. A bondade e a misericórdia do Senhor te persegue aonde você for, por onde você estiver. Você pode não ver, mas ela está lá. O nome disso é escolta. Ovelha do bom pastor anda escoltada. A escolta sobre você. Amém, irmãos? Você crê nisso? Aleluia! Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.